Hoje vamos discutir a evangelização dentro da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, e os fatos que acontecem dentro das aldeias e qual é a influência da religião não indígena para dentro das comunidades indígenas hoje no entorno da cidade de Dourados. Os povos indígenas, apesar de terem pertencido a vários grupos diferentes com pontuais diferenças de comportamento e cultura, tinham elementos muito em comum que consolidavam a cultura indígena como um todo. Eles tinham religião, hábito, costume e comportamento muito semelhantes. A divisão do trabalho também era parecida entre todos os povos, e o modo de vida deles eram baseados na caça, na pesca, na colheita, a crescida da agricultura, como plantas como mandioca, milho e alguns derivados. A religião indígena, baseada em conjunto de mitos sobre eles espirituais, eram variadas, entretanto, era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material. Também se acreditava em potenciais espirituais encarnadas por animais e na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato com este mundo espiritual, como os pajés, que eram ora mulher, ora homem. O fato de que muitas famílias tradicionais se identificaram como cristãos por 4 ou 5 gerações. É difícil negar que existem povos indígenas que abraçaram voluntariamente o cristianismo como religião. Da mesma forma, era necessário olhar que aqueles que afirmam ser convertidos, mas que vivem em 2 mundos, a religião local e a religião cristã. A reserva indígena de Dourados, antiga conhecida Francisco Horto Barbosa, hoje conhecida como RID, que é um aglomerado de aldeias dentro da cidade de Dourados, foi fundada com atribuição local pelo governo de Mato Grosso em 1915 pela FUNAI, e a área inicialmente designada era de 3.600 hectares. Em função do avanço de moradores na área designada, a partir da década de 40, quando o parque adquiriu o título claro, emitido em 26/10/1955, somando uma área de 3.536 hectares, sendo 61 hectares perdidos. Nesse sentido surgiu o movimento protestante da Sociedade Missionária Kaiowá, hoje Missão Kaiowá, que agrega um hospital, uma escola, um centro de estudo bíblico, sendo seus propósitos a se associar aos indígenas, atribuindo para a sustentação da ideia de que indígenas deveriam conhecer um caminho e conduzir ao cristianismo. Os missionários, por sua vez, viam as regras lidadas com uma visão de outras palavras, para gozar de plena personalidade e parecer civilizados. Os indígenas precisavam se converter ao cristianismo, e é o caso disso da continuidade do movimento missionário, ainda que secreto e disperso. Nisso, é preciso dizer que a civilização pretendida pelos missionários não competia com a realidade dos nativos, porque os índios já desfrutavam de uma religião, uma crença, o Deus Tupã, e de vários outros deuses que tinham a finalidade, por exemplo, a fertilidade, a colheita dos alimentos e outros. Dessa forma, a colonização em 1960 mostrava os nativos como uma situação selvagem, incluindo exceções outros aos atos de luta tradicionais, porque tentavam resistir ao cristianismo. As imagens que serviam para reforçar a ideia de que a cultura e o progresso da civilização eram a necessidade para o desenvolvimento dessa nação. Dessa forma, os missionários estiveram envolvidos em circunstâncias misteriosas, porque ao mesmo tempo em que ajudavam a atender diversas necessidades do Estado e da paz e da prudência, por outro lado, apoiavam projetos governamentais prejudiciais à cultura indígena. Por muito tempo, os indígenas foram vistos pelos missionários como criaturas espirituais, destinadas à morte eterna, pecadores, miseráveis, vivendo em um estado muito triste, embora as ações da Missão Kaiowá possam ser questionadas de várias formas, eles não podem ser focados como única fonte de mudança social dos problemas que ocorreram e continuam ocorrendo dentro da aldeia de Dourados. Ainda
como forma de extinção o âmbito de implicações de sua atividade. A partir da década de 42, a Reserva Indígena de Dourados contará, nesse sentido, a obra do missionário Tapeporã, inicialmente, que foi um marco inicial para a entrada de outras igrejas dentro da aldeia de Dourados. Em todo caso, em que se destaca a atuação do governo, de suas organizações religiosas, vai além do conceito de poupança. Porque se iniciou era um programa missionário especial. Hoje entraram também nas atividades das universidades, organizações não governamentais e cada vez mais religiosas. Nesse sentido, para a implantação das igrejas da Reserva de Dourados, serviram de catalisador para a formação de uma revolucionária pentecostalidade dentro da aldeia de Dourados. Além disso, as negociações acabaram se tornando a base para os pastores, autoridades mesmo de imagem do capitão estarem à altura da ocasião. Essa relação próxima ao capitão ativou e ainda ativa a legitimidade da autoridade que está sendo atribuída a alguns seguidores das igrejas pentecostais indígenas. Portanto, mesmo as suas diversidades, seus líderes são frequentemente chamados ao responder à tentativa de destruir a cultura tradicional por meio da pregação cristã. A situação se agrava em alguns pontos e assim mesmo os negam. No entanto, é comum até mesmo entre pesquisadores a adoção de uma visão diferente da fé cristã que existe dentro das terras indígenas. Entretanto, é comum até mesmo entre pesquisadores a adoção de uma visão diferente da fé cristã que existe nas terras indígenas. Três modelos diferentes do pentecostalismo ortodoxo existem dentro da aldeia de Dourados. Uma revoltada por outras questões espirituais, a controvérsia dos perdidos, a salvação da alma dos povos indígenas. Em segundo lugar, mais conformidade à política, à doutrina e a finalmente, em terceiro lugar, mais focado nos benefícios para a religião que pode trazer. Todos esses modelos fazem de forma semelhantes aos da comunidade do entorno, assim como valores, ensinamento, propósito pela missão Kaiowá, há quase 90 anos atuando dentro da área das terras indígenas. Como vimos, o interesse das ações das igrejas existem na Reserva de Dourados são muito diferentes do que deve ser criticada. Portanto, é importante enfatizar que, embora a existência da hermenêutica das práticas sejam com suas características diferentes de uma para outra, a existência de várias formas de pentecostalismo entre as terras indígenas da Reserva de Dourados não significa a promoção de muitas religiões. Em situações que o pentecostalismo tradicional não apenas se extinguiu, mas também ganhou um novo conceito. De uma forma comum, algumas das intenções originais tornaram-se familiares e com as necessidades locais e foram revisadas para se adequar à nova configuração do pentecostalismo. Desse modo, de via de regra, separar o passado é considerado ruim, do presente é considerado bom. Dos efeitos nas aldeias, os fatores que incentivam o surgimento de novas igrejas dentro da aldeia de Dourados tem sido muito feito em abundância. Mas para alcançar esse mérito, além disso, problemas que surgem entre o pentecostalismo nativo e não pentecostal por décadas são bem conhecidas. A discussão entre a identidade racial dos adeptos do pentecostalismo, inicialmente no primeiro capítulo, visa aqui investigar como a religião pode influenciar no autoestima dessas pessoas, bem como discutir a probabilidade de surgir uma compreensão do nacionalismo. Portanto, começou um fato de que, embora a religião e a etnia se baseiam num campo de conhecimento distinto, isso significa que não seja autoimune. Ao contrário, a religião como fenômeno cultural também é um fator importante no ato da expressão a fim de identificar. Nesse sentido, é necessário examinar quais ideias da religião também podem ser reconhecidas como um traço distinto de uma pessoa ou grupo, bem como considerar que tipos de influência ela pode expressar e os impactos culturais da religião
do homem branco nas terras indígenas ainda gera grande causa e polêmica. Apesar disso, os grupos de diversas religiões continuam frequentando tribos e conquistando novos fiéis dentro das aldeias. Hoje, com mais de 50 igrejas espalhadas pelas aldeias locais, vivem uma certa harmonia uma com as outras sendo, no caso, isolados, implicações com crenças de ancestrais. Porém, os indígenas, hoje já conhecidos pela escritura sagrada, fica mais fácil um diálogo e uma maior harmonia entre a fé e a crença local. Não tem como separar indígenas cristãos e indígenas não cristãos, pois cerca de 70% dos cristãos hoje vivem dentro das igrejas ou têm parentesco com igrejas, com pastores, com fiéis de certas denominações.